que não é a indústria farmacêutica do Paraguai que faz alguma coisa porcaria. Não, pelo contrário, são empresas muito sérias e que estão fazendo produto de procedência. A questão é como em qualquer país, existe os malandros Respondendo todas as dúvidas sobre o Paraguai e o que tem a ver a capa que está escrita aí, Monjaro Falso do Paraguai. Eu vou fazer uma mescla nesse vídeo em trazer alguns assuntos que foram quentes aqui na região de fronteira, em Ciudad del Este, certo? E também as dúvidas que me trouxeram, tanto no WhatsApp quanto no canal, e dúvidas que eu vejo que são recorrentes aqui quando a gente fala em relação à residência, documentação paraguaia. Então, por que ter essa documentação? Quais são as vantagens? Quanto que custa? Qual que são os documentos mais difíceis? Essas são algumas das perguntas que eu vou responder nesse vídeo. Este é o canal Simplificando Paraguai e eu já peço sua força aí com um likezão no vídeo, também comentários, enfim, interaja comigo, participe. Vamos para o assunto do vídeo. A questão do Monjaro Fake. Pessoal, a Teaser Partida, esse nome é um pouco difícil de falar, mas fácil falar Monjaro, né? Enfim, o Monjaro, na verdade, é a marca desse princípio ativo e aqui no Paraguai é uma febre porque não existe a lei de patentes e, portanto, as indústrias aqui, as farmacêuticas do Paraguai podem fazer e com a concorrência o preço desce, natural. E eles são eficazes. Se você pegar os meus primeiros vídeos e agora, você vai ver que eu tô mais magro porque eu tô tomando, né? Então, esse tratamento é eficaz, né? Muita gente acha que é do Paraguai, é alguma coisa que não funciona ou que é porcaria, mas na realidade não é isso. Porém, a notícia que eu vou colocar aqui é a notícia que foi apreendido muitos ampolas que seriam de uma cozinha, né? Não dá nem para chamar de fábrica, que estariam fazendo Monjaro fake, ou seja, usando o nome, inclusive, de outras marcas para vender isso como se fosse o princípio ativo, mas na realidade não sei a composição, mas algo que não é o real. E isso tem acontecido bastante aqui. Veja nessa notícia que a apreensão foi bem grande. O governo paraguaio se preocupa muito com isso e há muitas ações no sentido de coibir as falsificações. Por isso, você que vem no Paraguai para comprar aí o Monjaro, né? Monjaro paraguaio, é bom você comprar nas farmácias de procedência. Na internet, se você tiver dúvida, põe aqui nos comentários. Qual farmácia eu devo comprar? Eu tenho algumas para indicar, elas não me patrocinam, então não vou falar aqui de bate e pronto. Mas tem aí umas 5, 6 que são bem de procedência. A que eu compro, né? Eu já emagreci mais de 14 quilos, então a minha eu tenho certeza que não é falsa. E essa notícia foi bastante impactante, porque as pessoas têm que ter noção que não é a indústria farmacêutica do Paraguai que faz alguma coisa porcaria. Não, pelo contrário, são empresas muito sérias e que estão fazendo produto de procedência. A questão é como em qualquer país, existe os malandros e, portanto, existe essa falsificação e essa notícia deu, né, sobre isso, sobre aproveitar que há uma busca muito grande não só dos próprios residentes aqui no Paraguai, como também dos que vêm aqui buscar, principalmente do Brasil. Outra notícia que eu vou trazer aqui é em relação à força da moeda paraguaia, o Guarani. O Guarani essa semana deu uma surra, uma lapada, tanto no real quanto no dólar. O dólar atingiu seu menor nível em 7 anos, então uma apreciação, na realidade, da moeda paraguaia em relação ao dólar bem significativa. E também o real, aí cada real valendo cerca de 1.170 mil guaranis. A cotação já foi de 1.240, 1.250, 1.300 e agora está em 1.170 na data desse vídeo. Então, assim, o país vem crescendo, o PIB vem crescendo, é natural que nós tenhamos uma apreciação da moeda. E em relação ao Brasil,
por conta da inflação, da taxa de juros também, a depreciação da moeda existe. Então, enquanto uma está subindo, a outra está perdendo valor. Mais ainda em relação ao dólar, que na verdade é até uma política fiscal do Donald Trump de reduzir o valor do dólar para reduzir a dívida. Enfim, você encontra aí no YouTube vídeos econômicos que falam especificamente sobre isso, sobre essa estratégia dos Estados Unidos. E nesse contexto, o Guarani vai ganhando força. Ganhar dinheiro em Guarani tem sido, se você olhar os gráficos, uma reserva de valor. Então, claro que as moedas que a gente chama de fiat, né, não estão atreladas a um padrão ouro nem nada, então é mais na confiança. Mas dentre elas a gente pode dizer que o Guarani tem performado muito bem, é uma moeda de mais de 80 anos, por isso tem muitos zeros, porque ela não foi cortada os zeros igual em vários lugares da América Latina, mas ela tem mostrado a sua força dia após dia. Noticiário mais datenístico, vamos dizer assim, né? Teve aí um fechamento, uma suspensão na atividade de um grande restaurante aqui de Cidade do Leste, vou colocar aqui. Se você já veio mais para dentro de Cidade do Leste, saiu um pouco ali do microcentro, já deve ter ido na avenida, se eu não me engano é Campovia. Na edição aí eu vou colocar o nome correto, de cabeça ainda não tenho isso gravado, mas se eu não me engano é esse nome. E tem um restaurante árabe que vai aparecer aqui na notícia, que é muito grande, vai muita gente, sempre foi renomado aqui, sabe? A gente ainda não teve oportunidade de ir lá, até agora tem que ver se está aberto, se a gente vai conseguir ir lá para experimentar, para ver se é um bom restaurante. Mas a denúncia foi de que, aliás, a investigação é de que eles não emitem nota fiscal. E aí, por conta disso, o departamento aqui tributário foi para cima deles. E aí também rolou outras notícias de possível envolvimento com coisas erradas, além da questão da nota fiscal. Vou colocando aqui as notícias para seguir isso que eu estou comentando. Mas por que eu trouxe essa notícia? Porque eu achei, assim, chamou a atenção, na medida que o imposto aqui é baixo, uma empresa, segundo o governo, não emitir essas notas fiscais. No Brasil, a gente entende mais quando as pessoas querem vazar dos impostos, né? Ou seja, não declarar ou não emitir nota, porque a carga tributária é pornográfica, mas aqui, com uma carga tributária baixa, é curioso entender que mesmo assim as pessoas não gostam, né, de pagar imposto, não gostam de mandar o seu dinheiro para o Estado. E além dessa notícia específica, a gente vê no dia a dia muito isso, por isso aqui inclusive trabalha-se muito com dinheiro em nota, justamente para poder recolher menos. Acaba que você tem uma consequência negativa disso, é que seu histórico de declaração de imposto fica a menor e, portanto, a questão de crédito bancário, nome na praça, vamos dizer assim, também fica menor. Então, não sei se no nosso caso, que nós viemos do Brasil para cá, especificamente com a ideia de empreender, eu não vejo por que sonegar. Entende? Eu vejo que o imposto é num patamar justo e, além disso, tem essas questões de crédito na praça que, na medida que você declara tudo, vai estar lá que você movimenta X milhões de guaranis e aí isso vai ter um impacto positivo na sua relação bancária, nos créditos aqui que você puder tomar, na confiança quando você for alugar alguma coisa ou até comprar parcelado, enfim, nesse sentido. E a última notícia que eu vou trazer aqui é em relação a uma notícia criminal que ficou muito em voga no país, não só aconteceu em Cidade do Leste, mas o país inteiro ficou falando sobre isso, que foi o caso da estudante de medicina aí que sofreu, né, ataques do seu ex, a princípio do seu ex, e acabou falecendo, isso no seu próprio apartamento que estava alocado. Ela estudava aqui nas faculdades de medicina aqui do Paraguai. Muita gente vem estudar aqui porque a mensalidade é R$ 1.500, R$ 2.000. Então a gente vê muita gente vindo aqui porque é uma diferença de 10 vezes o valor do Brasil. E parece que eles eram namorados, ela deu um pé na bunda nele, ele não aceitou isso e já tem até imagens aí dele entrando no apartamento. Ele sumiu de Cidade do Leste, ele também era estudante de medicina e sumiu daqui, provavelmente foi para o Brasil. E aí por que eu trouxe essa notícia? Porque aqui
a questão penal é bem rígida com esses crimes graves. Então, essa foi uma notícia que rodou muito aqui no Paraguai, assustou até as pessoas, porque a forma como foi esse crime foi bem hediondo, né? Muitos golpes, né? Com arma branca, enfim, nem pode ficar falando aqui muito no YouTube, porque senão ele corta, né? Enfim, foi bem triste essa história e agora estão atrás do cara, né? Do criminoso aí, do ex. Por enquanto está como suspeito, mas tudo indica que é ele mesmo. Não tem muito o que falar sobre isso em relação à possibilidade de ser essa pessoa, o criminoso. E isso chocou aqui o Paraguai e a polícia chegou rápido ali, mas parece que já foi premeditado. Então ele pegou, cruzou, parece, né, que cruzou a ponte sentido Brasil e está sumido desde então. Aí vamos falar então, por fim, especificamente das perguntas que eu mais recebo, das perguntas que eu mais vejo nas redes, e também de um comentário que eu recebi no canal. Então, assim, por que fazer a residência temporária no Paraguai? Eu vejo que é um grande plano B. Você não precisa vir morar aqui se não tiver principalmente a ideia de empreender, se não tiver a possibilidade de ser um trabalhador, um prestador de serviço, né, de forma online. Muitas vezes não é interessante mesmo vir morar aqui, pode continuar onde você está morando, mas por ter uma exigência de um dia, dentro de um ano, você estar aqui no último ano, porque residência temporária são 2 anos. Saiu até uma resolução nova e tem até a ver com a mensagem que eu recebi aqui, que eu vou fazer um link. Então, eu fiz um vídeo falando sobre a possibilidade de ficar mais difícil a residência temporária no Paraguai. Uma pessoa aqui, o Carlos Alexandre, mandou. Eu vou até colacionar aqui o comentário dela. Que conversa é esta, amigo? Estou no Paraguai. Fiz da minha família toda em paz. É mais fácil o Brasil proibir. KKKKK. Uma coisa ele tem razão. O Brasil pode sim dificultar a saída de brasileiros, exigir algum imposto de saída, né? Que a gente chama de em inglês de exit tax, que até tem em alguns países. Isso é possível, principalmente se o atual governo do Fayzueli continuar, isso é bem possível. Mas ele falar assim, né, ironizar que é uma conversa só, até essa resolução nova que eu também comentei já aqui no canal em relação a mudar de residência provisória para permanente, em que traz lá mais especificamente que a pessoa tem que vir ao Paraguai, não pode ficar totalmente ausente. Então isso já é um indício de que sim, pode haver uma revisão nas normas. Na verdade, como eu falei no vídeo em que eu comentei a possibilidade de voltar a estar, aliás, de ficar mais difícil do que é hoje, eu falei sobre isso. A grande procura, principalmente se for pessoas para tomar os empregos das pessoas daqui, dos paraguaios, nos paraguaios mesmo, natos, né, nascidos aqui, isso pode ser revisto, porque é uma norma governamental e pode ser dificultado. Por exemplo, saiu aí há uns dias atrás uma possibilidade de um visto de investidor. Se você investir $150 mil, $200 mil, provavelmente eu vou fazer um vídeo também sobre isso, mas não achei até interessante esse visto não, porque não faz muito sentido a pessoa só para ter o permanente, ela pagaria R$1 milhão, né? Então, enfim, não me parece, além de outros lacunas, quer dizer, é só o investidor e a família dele, os filhos e a mulher também entrariam nesse visto, ou como que funcionaria, então ficou meio estranho. Acho que o governo aqui precisa melhorar essa questão do visto para investidor, que é só eu abrir uma janela aqui, mas por que eu abri essa janela? Porque, por exemplo, com essa ação, eles já indicam que, olha, eu quero gente com dinheiro aqui, porque eu sei que dinheiro, gera emprego, enfim. Então, isso é interessante para o país. E
Junto com essa resolução que trouxe um detalhamento das regras em relação à mudança de residência temporária para residência permanente, eu vejo que pode sim, eu reafirmo o que disse naquele vídeo sobre, vou até deixar ele aqui, sobre a dificuldade, a possibilidade de dificultar as regras com entrevistas, com pedido de capital mínimo, com mais documentos, demorando mais, as filas no Migramóvel, que é o mutirão daqui, cada dia estão aumentando mais. Então, Carlos Alexandre, você me ironizou, eu recebo bem esse seu comentário, não vou te devolver na mesma moeda, mas eu digo que ainda bem que você fez já, né, o seu, da sua família. É isso mesmo que eu indico, que façam, se puderem, na regra atual, já respondendo a próxima pergunta sempre recorrente, quanto que custa? Para não ter problema, porque não vai ficar, não, é 180 daqui, é 35 dali. Para ser claro, com R$ 4.000 você faz a residência temporária e depois, até eu coloquei uma pergunta, né, por onde eu inicio. Então, com R$ 4.000 você faz a residência temporária e depois a cédula paraguaia. E respondendo essa pergunta, por onde você inicia, primeiro de tudo é residência temporária. Muita gente fala de a identidade do Paraguai, eu quero identidade do Paraguai, mas o primeiro documento é você conseguir ser residente aqui. Mesmo, e sendo que essa exigência da residência você vira um dia por ano, né? Então a cada ano você passar um dia aqui no Paraguai, pode alugar um Airbnb ou um hotel, enfim, faz uma comprovação, né? Dá entrada ali na aduana para provar que você veio aqui, mas o primeiro passo é a residência e depois a cédula. São em órgãos diferentes, então por isso até essa questão de iniciar, o início é no setor de migrações, onde o setor de imigração, né, traduzindo, ele vai aprovar ou não. Os documentos, até eu coloquei também assim, como pergunta recorrente, né? Qual o documento mais difícil? Ou quais são os documentos, que também é uma pergunta bem recorrente. Os documentos do Brasil são bem simples, bem simples. Certidão de nascimento, certidão de casamento se for casado, certidão negativa da Polícia Federal e identidade com menos de 10 anos de expedição. Mas a minha identidade está velha, então serve o passaporte. Só uma dica que a certidão negativa da Polícia Federal, ela pede que você vincule a emissão dela a um documento. Então, se você for fazer com a identidade brasileira, você tem que mencionar. Se você for fazer com o passaporte, você tem que mencionar o número do passaporte. Só esse asterisco, e são só esses documentos do Brasil. Aí a questão, a identidade ou o passaporte, é só ele e uma cópia autenticada por um cartório daqui, não do Brasil. E os outros que eu falei, eles são com cópia autenticada daqui também, mas antes de autenticar aqui, você precisa fazer o apostilamento de AIA, que se faz em qualquer tabelionato do Brasil. A gente indica fazer aqui no Paraná porque a taxa é mais baixa, em Foz do Iguaçu sai no mesmo dia, no máximo no dia seguinte. Então, os documentos que você tem do Brasil são fáceis. O que enrosca, geralmente, são os documentos que você precisa tirar no Paraguai. Principalmente, são duas, né, certidões negativas com a Polícia Nacional, que normalmente sai no dia ou no máximo 24 horas depois, mas a certidão da Interpol é o que tem travado a questão da residência temporária aqui para os brasileiros, porque a Interpol, eu acredito que não tem uma estrutura tão grande, isso não é crença, é verdade, é centralizado em Assunção. Então se você faz o pedido aqui em Cidade do Leste, outra cidade do Paraguai vai para a capital para ser feito e volta para o lugar onde você pediu. Então até o ideal é você fazer direto na capital, mas mesmo assim não sai no dia. Por vezes demora uma semana, por vezes demora 10 dias, por vezes demora 15 dias. Se você pede um mutirão, demora mais. Então esse é o documento que trava a questão da residência temporária. Muita gente tem vindo com antecedência para primeiro pedir ele e aí já está com ele em mãos e conseguir fazer a complementação, por exemplo, no Migramóvel, no mutirão. É um movimento que eu já indiquei aqui em vídeos anteriores. Outras pessoas preferem vir no mutirão e depois me contratam como despachante para tirar lá da Interpol e juntar ao processo no setor de migrações. Então isso também é possível. Por exemplo, você vai na Migramóvel, tá sem essa certidão da Interpol, você pede lá mesmo, ela não vai ficar pronta naquela semana, mas outra pessoa
com os documentos habilitadas para retirar por você, pode pegar esse documento e levar e complementar, agregar, como no castelhano, a documentação, e aí o processo segue. Aí sobre o documento de identidade, eu anotei aqui o documento de identidade que você pode usar é a identidade com menos de 10 anos de expedição e o passaporte. CNH não é aceita. E aí, até pela simplicidade, né, da documentação inicial que eu passei aqui em relação à residência temporária, que foi essa pergunta, porque aí pergunta, aí os documentos para a cédula Paraguai. As mesmas coisas que você utilizou na residência temporária, mais 3 documentos. Vida e residência, que é uma declaração, um comprovante de endereço, mas você tem que tirar numa delegacia de polícia, certo? Um certificado de estrangeiro que a Polícia Nacional emite para você, tá certo? E é isso, na realidade, são 2, falei 3, são 2. E aí você viu que pela simplicidade de documentos para residência temporária, que é o primeiro passo, como eu já disse em outros vídeos, pagar $1.000, $2.000 para assessoria não faz muito sentido. É melhor você contratar um despachante, como eu, e fazer quando em algum ponto que você tenha dificuldade, você chame esse despachante para que ele atue para você, porque vai ser um valor muito mais acessível do que você pagar esse valor integral por um serviço que é de baixa complexidade. Já bati bastante nessa tecla e continuo batendo, porque sim, você viu aí, eu listei assim de cabeça os documentos e você pode conferir em outros vídeos, vão falar as mesmas coisas. Ah, mas eu preciso levar 2 fotos para fazer a certidão negativa da Interpol. Sim, precisa, mas isso você consegue fazer aqui. Enfim, você vai conseguir com tudo que tem na internet. Também aqui no meu canal tem vídeos mais detalhados especificamente sobre o documento. Você pode me perguntar também na comunidade ou nos comentários. Eu dou essas informações de maneira gratuita, até porque eu não acredito em assessoria. O que eu acredito você pode precisar de alguém no Paraguai para transladar documento de um lugar para o outro, para pegar um documento para você, para tirar um vida e residência para você. Isso sim, isso eu acredito que você precisa, porque ou você fica 60 dias aqui no Paraguai, mas a maioria das pessoas não consegue, né? Então, se você for ficar uma semana, muitas vezes você não resolve tudo e precisa de um procurador para destravar o restante do que ficou pendente. E é isso aí, eu acredito sim que é necessário, que é um valor mais justo, não só porque eu faço essas atividades, mas porque é uma análise que eu fiz, como eu já falei em outros vídeos do canal, fiz tudo sozinho, a documentação aqui, da residência temporária até o CNPJ paraguaio, tudo sozinho. Então, por isso, eu vou continuar defendendo que a assessoria nos moldes que eles vendem hoje é esfoliar a pessoa. Então, é isso. Sempre aberto para mais perguntas, lá ele, né? Mas a perguntas nos comentários aqui, na comunidade gratuita, que nós temos o link aí do WhatsApp. Muitas pessoas têm entrado, conversado comigo, eu gosto muito porque daí me ajuda também a fazer mais vídeos, entender as novas dúvidas, enfim. Por exemplo, um veio perguntar sobre, eu preciso do certificado de febre amarela. Sim, na maioria dos estados sim precisa, e por precaução traga, porque serviço público aqui, às vezes eles pedem, às vezes não pedem, então para você não perder viagem, traga sim, tome lá no postinho a sua vacina da febre amarela. Depois precisa tirar o certificado internacional, que é via o site do governo, bem fácil de procurar no Google. Se tiver dúvida, entre em contato comigo. Mas já aproveitando para dizer mais uma dúvida aí que veio aí recentemente da comunidade, e eu peço o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal Simplificando Paraguai, e por esse vídeo é isso. Valeu!